dos principais pontos que caem na prova. E também fazendo um remember, né? Fazendo aí uma lembrança da sequência. Essa sequência que eu vou apresentar para vocês, ela é de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Claro que sempre o atendimento, ele é por gravidade, né? Ou seja, a pessoa que está em pior estado, que é atendida primeiro, né? Mas aqui é só para vocês entenderem essa sequência estabelecida, tá? Sequência de salvamento estabelecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, vamos imaginar essa cena aqui. Primeira coisa, analisando que nós temos aqui uma imagem onde nós temos uma curva, né? Curva para a direita. Aqui eu venho de uma reta, onde eu tenho faixa central aqui seccionada ou tracejada. Lembrando que neste local, onde eu tenho seccionada e tracejada, é onde eu consigo fazer uma ultrapassagem, né? Quando chega na curva, ela se torna contínua e existe a proibição de realizar uma ultrapassagem. Finalizou a curva, ela se torna seccionada novamente. Beleza, até? Então, se eu tenho aqui uma faixa central e eu tenho uma mão dupla, ou seja, duplo sentido de direção, que cor que é essa faixa? Amarela. Isso mesmo. Se fosse um único sentido, seria branca. Ok. Vamos para o próximo slide, então. Serra do Mar, né? Então, esse local aqui é na Serra do Mar. Vamos pensar uma curva aqui descendo a 376, Pagaruva. Acho que todo mundo conhece, né? Velocidade máxima nesta curva de 80 km por hora. Então, nesse local. Claro que na curva ela vai baixar para 60, né? Isso. Mas vamos pensar aqui na reta, 80 km por hora, que é onde os veículos vêm em velocidade e daí vão fazer aquela redução de velocidade ali para ampliar a aderência e fazer o traçado da curva, né? Então, 80 km por hora. E vocês dirigindo o carro de vocês aqui da sala, vocês aí de casa, se deparam com essa situação aqui, uma colisão frontal entre dois veículos na curva. Lembrando que as colisões frontais são os piores, né? Porque lei da física, dois veículos em velocidade, o impacto é maior. É onde eu tenho maior número de traumas, tenho maior número de vítimas e posso ter também óbitos. Então, voltando. Pista de mão dupla, curva para a direita, Serra do Mar, velocidade máxima de 80 km por hora. Vocês se deparam com uma colisão frontal entre dois veículos na curva. Pergunto eu, com base no vídeo que vocês viram ontem, o que fazer primeiro? Sinalizar. Ok. Perfeito. Primeira coisa é sinalizar. Professor. Oi, pode falar. Nessa situação, onde que a gente deixaria o carro? A gente deixaria atrás do acidente? O correto é você parar na sua mão de direção, né? Ou seja, do lado direito, aqui no acostamento, né? No acostamento, você parar um pouquinho antes e ajudar também com o pisca-alerta. Não está aparecendo aqui na imagem, mas tem, tá? Tem acostamento nas rodovias. Então, se para o carro antes e aí liga o pisca-alerta e daí vai fazer o quê? A primeira etapa que a Priscila falou, que é sinalizar.
Primeira coisa, sinalizar. Tem relatos no passado em que os socorristas foram ajudar as vítimas, não sinalizaram e acabou ali sofrendo um acidente, um outro acidente. E por ironia do destino, eles acabaram entrando em óbito e aqueles que estavam lá no acidente se salvaram. Tá? Então, primeira etapa sempre é sinalizar. Ok? Mas vamos pensar, como? Onde? Né? Analisando a imagem aqui, onde que eu coloco o meu triângulo? Né? Como? Vamos pensar aqui na parte de baixo primeiro. Depois a gente fala lá de cima. Vamos aqui. Tá. Aonde? 20 metros? 10 metros? Por quê? Mas de onde você tirou esse parâmetro de 20 ou 10 metros? Priscila? Daquele segundo? Hã? Daquele segundo? Não. Aquele é distância de segmento. Pessoal de casa, quem ajuda eles aqui? Distância de frenagem? Ninguém ajuda? Não é 200 passos, professor? 200 passos. Quase. 150. Não. Não. Então é assim, pessoal. O que determina a distância que eu coloco o meu triângulo é a velocidade da via. Está aqui do ladinho, ó. 80 km por hora. Não é a velocidade da via? Então, a partir do acidente, eu conto 80 passos e coloco o meu triângulo. Então, o parâmetro é a velocidade. Se fosse 110 passos. Se fosse 60 passos. Se fosse 40 passos. Então, o que determina a distância do meu triângulo é a velocidade máxima da via. Né? No caso aqui nosso, 80 km por hora, 80 passos, coloco o nosso triângulo. Posso ajudar com galhos de árvores, com pedras, que esteja, o recurso que esteja ali no local, para aumentar a visibilidade, porque daí os veículos que vêm em velocidade enxergam de longe que ali tem um acidente. Né? Deixa eu só concluir aqui. Se for de noite, se for com neblina ou chovendo, dobra-se os passos, tá? Serão 160 passos. Tá? Noite, chuva e neblina, dobra-se os passos. 160 passos. Ok? Eu vi um simulado sobre o extintor na hora de estar pegando fogo no carro, algo do tipo. Lá falava sobre uma coisa que a gente não falou, sobre a direção e o movimento do extintor. O que se deve fazer com o extintor, no caso. Como utilizar o extintor? Geralmente, aqui na autoescola, dificilmente a gente fala, tá? Mas eu digo para você que o extintor, ele não tem muito segredo para utilização, tá? Você aplica ele diretamente na base do fogo, acionando, tira o lacre, aciona diretamente na base do fogo e aperta ali a alavanquinha para... Né? Fazer em leque. Primeiro na base, depois você abre o leque. E lá também falava assim, por exemplo, diretamente no fogo, o leque e sobre usar mais de um ao mesmo tempo. Quanto mais, melhor. Por isso que o extintor, ele não é obrigatório, tá? Ele não está mais obrigatório dentro do carro, mas o ideal é ter ele, né? Para caso de uma emergência ali. Já ocorreu no carro, meu pai pegou fogo no pneu, enquanto a gente estava andando. E o dele não estava legal. No pneu? Nossa, que inusitado isso. Professor, Oi, Ellen, pode falar. e se o extintor tiver vencido, o que acontece? Vai ter a mesma função? Não vai funcionar? Não funciona, né? Ele não funciona se estiver vencido. Se eu tenho que ter o extintor no carro, ele tem que estar no prazo de validade. A sorte que outros carros viram e desceram com os seus extintores para ajudar, né? Porque o dele mesmo não funcionou. Então tá bom. Júlia, queria perguntar. Sobre o triângulo, tipo, já vem dentro do carro quando a gente compra ele? Ou... Já vem, é o kit. Já vem. É que eu nunca vi assim, no carro do meu pai. E é obrigatório? É obrigatório ter o triângulo, tá?
Ele fica no porta-mala. Triângulo, macaco, Chave de roda. chave de roda são obrigatórios dentro do veículo. Mas se não tiver o triângulo, a gente tinha como esse triângulo. Aí tem que comprar na autopeça. E caso Vai ter que ter. não tenha, usa galho, pedra. Tá, mas vamos pensar aqui, voltando aqui para o nosso... Pessoal, vamos prestar atenção aqui, ó. Porque depois isso aqui vai ser importante na prova, tá? Ó, então sinalizamos aqui a parte de baixo. Nosso carro só tem um triângulo. E agora? Como é que vamos sinalizar o outro parte? Pedir algum carro? Pedir ajuda, né? Parar um segundo carro para que o amigo coloque lá, sinalize a parte de cima, porque vem veículos de lá também. E aonde que eu coloco aqui agora a parte de cima? Mesma coisa que 80 passos. Daqui, a partir do acidente, começa a contar 80 passos? A partir da curva. A partir da curva, exatamente. Finalizou a curva aqui, eu começo a contar os 80 passos e daí coloco o triângulo do amigo. E, se possível, coloco uma pessoa com roupas coloridas para fazer ali a sinalização. Tá? Beleza. Sinalizamos a parte de baixo, sinalizamos a parte de cima, não tem mais risco de novos acidentes. Qual é a próxima etapa? Chamar socorro. Ok, chamar socorro. Mas, digamos que você, Priscila, não pagou a conta da TIM, não pagou a conta da Oi, nem da Vivo. Emergências não funcionam? Números de emergência Funciona. funcionam. Em qualquer situação. Se ele estiver sem rede, Sem crédito. independente. Perfeito, né? Números de emergência funcionam sem sinal de torre, sem pagamento de conta e até sem chip. Eu não preciso do chip para fazer ligação. Legal, né? só o chip Somente com o aparelho. Um aparelho ali com bateria, eu consigo, porque esses números de emergência, eles trabalham por radiofrequência, que varia ali de 758 MHz a 798 MHz, ou seja, uma amplitude longa. E a pessoa não tem desculpa nenhuma para não ligar, né? Então, perfeito. Chamar número, né? Chamar socorro. Mas vamos pensar aqui que nós estamos lá na Serra do Mar. Quem? Agora o pessoal de casa aí, vamos interagir. Quem eu chamo de forma que chegue rapidamente para atender as vítimas? Não é concessão da via? Concessão da via, sim. Pedágio, né? O pedágio, aliás, é o mais próximo que está ali. E eles têm uma equipe para ajudar, para salvar, né? Ajudar as vítimas ali. Então, eu posso ligar, se for, como nós estamos aqui, o nosso exemplo é aqui em Garuva, na 376, eu ligo para Litoral Sul, que é o número 0800 725 1771. Nossa Gravaram? Não. Não gravaram? Só lembrei de 0800. Barbaridade, gente. Número de emergência, tem que gravar, tem que decorar. É muito grande. Ô, professor, Nem o meu. E se ligar lá na 277, que vai para Paranaguá, o Ecovia, é o 0800 410 277. Tem que decorar. Não precisa decorar, tá? Ah, que bom. Quando você paga o ticket, atrás tem o número de emergência, tá? Você pagou o pedágio, atrás tem o número de emergência. Mas Se- você pensa, Seria mais indicado? Sim, seria mais indicado, porque eles estão próximos. não deveria ser um número extremamente curto para poder ligar mais rápido? Tipo, Lembrar? Na verdade, o 0800 é porque é uma ligação gratuita, Gratuita, né? aham. Eu só lembrei ele. Uhum. É uma ligação gratuita. Mas tem outros números que vocês podem ligar também. Quem mais, além do pedágio? O 193. 193, ok? Quem que é o 193? Bombeiro? Gabriel? 8. Quem que é o 93? Bombeiro. Vamos na prática aqui. Bombeiro, tá certo. O SIAT, né? 193 é o SIAT. 190 é a Polícia Militar.
né? 92. E, aliás, eu tive uma aluna lá do cupom do Centro de Operações e ela confirmou em sala de aula, sim, professor, só ligar para nós, no 190, que eu transfiro a ligação para a equipe mais próxima. Tá? Gravou esse 93. número. O 92 é o quê? 92? Quem sabe que é o 92? Doutor, eu não recomendo o 90. Da última vez que eu pedi, demorou 50 minutos. Quem que é o SAMU? 92 E o SAMU. 93 é o CIAT. É o CIAT. Mas o certo também é PRF, né? Por ser rodovia. Oi? A polícia rodoviária. Rodoviária também. Que é qual? 191. 191. Tá? Então, esses números aqui, ó. Professor, tem que decorar todos os números aí, porque Tem, como porque que eu vou vai saber? ajudar o professor. 191, da Polícia Rodoviária Federal. Pessoal, por favor, vamos evitar as conversas aqui para não atrapalhar a aula, tá? 191, Polícia Rodoviária Federal. 192, o SAMU. O SAMU, ele atende mais ocorrências médicas na área urbana, né? Ele não vai lá na Serra do Mar. Então, não é o indicado para essa situação. Mas eles, aqui dentro do perímetro urbano, eles vão. Se chamar, vão. Porque eu já precisei de chamar, chamei, eles foram. 193, que é o CIAT, Corpo de Bombeiros, e 190, que é a Polícia Militar. Esses 4 números vocês têm que gravar, porque caem na prova. Caiu mesmo. Polícia Rodoviária Federal. Então, tipo, em caso de acidente, qual seria o ideal para ligar assim? O ideal seria o pedágio, que é os que estão mais próximos ali, né? Mas depois disso, a Polícia Rodoviária Federal também é indicado. Ok? O 93, o bombeiro vai, se, por exemplo, tiver lá vítimas dentro, aprisionadas ali dentro da estrutura do veículo. Daí eles vão com o ciborgue para cortar a lataria, como apareceu no Como vídeo. apareceu no vídeo, né? Né? E quem que salvou ali no vídeo? Foi a PRF que foi lá, né? Com a ambulância. Tá? Então, esses 4 números aqui são os mais indicados, ok? Próxima etapa, né? Que é a abordagem primária. Se eu tenho crianças vitimadas lá, elas entram em primeiro lugar por grau de fragilidade, depois os idosos, depois as mulheres e, por último, os homens. Todos os homens. Se der tempo, salva. Se não, deixa essa praga lá. Não, tô brincando. Tem que salvar também, né? Tem que salvar, né? Mas é essa a ordem, tá? Crianças, idosos, mulheres e homens. É claro que se for uma situação real, né, por gravidade, é óbvio, cada um vai ajudar fazendo uma coisa. Aqui é só para vocês entenderem a sequência. Vai dar a impressão, né, que chegou no final já morreram tudo. Não, é só para se saber essa sequência da OMS, tá? Então, crianças, idosos, mulheres e homens. Teve uma aluna da turma da noite que fez uma pergunta inteligente, né? Ela falou assim, professor, mas e se tiver criança vitimada ali e eu tiver também mulher grávida? Quem que eu atendo primeiro? A criança ou a mulher Eu grávida? acho que é mulher grávida. Mulher grávida, né? Ela tá Que são com risco ali maior, duas só que vidas, né, ali, né? Então, mulher grávida. Mas aí ela fez uma outra pergunta em cima dessa. Tá, mas e se a criança for um bebê e eu tiver a mulher grávida? Quem que eu atendo primeiro? E aí? Vai os dois de uma vez. O bebê ou a mulher grávida? A mulher grávida. O bebê. Sério? Porque eles estão vendo. Eles estão vendo. E o outro ainda está na barriga da mãe, né? Daí Quem o bebê deu? entra Se tiver um primeiro. idoso e uma mulher grávida e um bebê. Aí vai a bebida, depois a mulher grávida, depois o O idoso. bebê, mulher grávida e depois idoso. Tá? E uma idosa grávida. Beleza. Ah, se pudesse. Vamos dificultar um pouquinho mais. Digamos que nessas vítimas que estão ali nesse local, eu tenho pessoas quietas, caladas e mudas, e tenho pessoas gritando, berrando, gemendo, chorando. Quem que eu atendo primeiro? Calma, pô. Ei, para, Bruno. Quero. Quem tá gritando?
Eu tenho pessoas quietas, vitimadas ali, naquele local, naquele acidente. A quieta tá em E choque. tenho pessoas gritando, berrando, gemendo, chorando. Quem que eu atendo primeiro? As quietas, caladas e mudas, ou as gritando, berrando? Essa aquelas não pode ser a Miriam, porque a que tá gritando a gente também não tá consciente. As quietas em primeiro lugar, porque elas já estão em estado de inconsciência, né? E as gritando porque estão vivas. Então tem um tempinho Tá maior ali. vivo, tá consciente. Tem um tempinho maior ali Não tem, pode ficar mais Pra- um pouquinho ele passar. para ajudar. Peraí, calma aí, tá aqui na frente. Tá, agora vamos pensar da seguinte forma. Ah, Eu tenho naquelas vítimas pessoas com hemorragia interna, onde não aparece o sangramento, e eu tenho pessoas com hemorragia externa, onde aparece o sangramento. Quem eu atendo primeiro? Como que eu identifico uma vítima com hemorragia interna? A boca fica arroxeada, os olhos, as extremidades ficam arroxeadas. Essa vítima apresenta ao longo do corpo cianoses, que são aqueles hematomas, e também eu posso apertar ali até o menino, né, do vídeo, que foi o exemplo ali. Eu posso apertar na região do umbigo. Se tiver endurecido, então eu tenho um quadro de hemorragia interna. Pessoal de casa, hemorragia interna ou externa? A externa tava lá estanca. Eu acho que é externa, né? Porque a interna não tem muito o que fazer, né? A depender do caso. A externa tu estanca. Exatamente. Primeiro, a hemorragia interna, Lá, porque vai a óbito mais rapidamente, Mas que e depois a hemorragia externa. Tem que Ah, monitorar. então foi ao contrário. Monitorar essa pessoa, porque ela pode entrar em óbito rapidamente. E daí eu posso até ter que fazer uma massagem cardíaca até chegar no socorro. Entendi. Então, primeiro a hemorragia interna e depois a externa, né? Vamos piorar um pouquinho? Vamos dificultar um pouquinho? Uma criança, uma mulher grávida com hemorragia interna. Digamos que Nossa, eu tenha só quadros de hemorragia externa, onde eu vejo sangramento. E eu tenho vítimas saindo sangue vermelho vivo, aquele vermelho Ferrari bonito, né? Vermelho vivo primeiro. E tenho pessoas saindo o vermelho escuro. Vermelho vivo primeiro porque é artéria. Exatamente. Primeiro o vermelho vivo, porque atingiu uma artéria. E quando atinge uma artéria, sai de jato, como apareceu no vídeo ali. E conforme o batimento cardíaco, os jatos são lançados, né? Então, primeiro eu tenho que estancar o vermelho vivo e depois o vermelho escuro. Ok. A próxima etapa, a quarta etapa, é o grau de consciência da vítima, a abordagem ali, né? Vamos ajudar a vítima. Existem 4 pontos para verificação de batimento cardíaco. Eu tenho a artéria radial, que é aqui no pulso, próximo aqui o pulso, né? Sempre com 2 dedos, eu consigo sentir aqui a artéria radial. Eu tenho a artéria braquial, que é aqui no bíceps. Eu tenho a femoral, que é na coxa esquerda, próximo à virilha, e tenho a artéria carótida, que é no pescoço, né? Quando o socorrista foi abordar aquela vítima, né, que ele tocou nela, oi, você está me ouvindo? Ela não respondeu. Ele pegou e deu um beliscão ali na clavícula para ver se ela reagia a estímulos, né? E aproximou o ouvido ali da boca da vítima para ver se tinha sinais de respiração. E depois ele foi diretamente na carótida para verificar se tinha sinais, né? Então, os 4 pontos, os 4 pontos, né, de verificação é a radial, Isso cai? braquial, femoral e carótida. tava no medicina. A mais indicada é a carótida, no pescoço, diretamente no pescoço, é a carótida. Coloquei as outras 3 aqui porque pode cair na prova, né? Então, tem que decorar, ok? Radial é do rádio, é do braço. Isso, aqui do pulso. Braquial é no bíceps, femoral é na coxa, próxima à virilha, e a carótida, que é a mais indicada, é no pescoço. Fala aí que eu tô anotando. Depois você pode tirar foto, tá? A quinta etapa,
A quinta etapa, aliás, deixa eu apagar aqui, que é o RPC, é isso mesmo? RPC? Quinta etapa? Que é a massagem cardíaca lá, é a RPC? RPC? Sim ou não? Sim. Se tiver Não é RPC, tá? RPC é Rede Paranaense de Comunicação. É RCP. Eu ia falar que eu só conhecia da TV. Exato, RCP. Cai essa pegadinha lá na prova, tá? Então você tem que estar atento. RCP, reanimação cardiopulmonar. Reanimação cardiopulmonar. RCP, né? Cuidado com a pegadinha. No vídeo, apareceu 15 massagens para 2 insuflações de ar. 15 para 2, né? A OMS alterou em 2018 para 30 massagens e 2 insuflações de ar. Então, houve uma alteração. 30 para 2. E, com a chegada do Covid, a OMS alterou novamente. Agora só faz 30 massagens, não faz mais respiração boca a boca. Somente as 30 massagens. Tá? Nós temos esse osso do externo aqui no centro do peito, esse buraco que nós temos aqui. 2 dedos acima, espalmo a mão, entrelaço a outra e utilizo ali o peso do corpo, como o socorrista fez no vídeo, para fazer a massagem. Se for criança, com uma mão, se for bebê, com 2 dedos. Então, essas são as 5 etapas estabelecidas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Professor, RCP é radiação cardiopulmonar? Reanimação cardiopulmonar. Reanimação, tá? Ok, pessoal? Calma que eu vou tirar uma foto. Quem quiser tirar foto, print de tela, aproveite que eu vou fechar a tela aqui. Beleza? Todo mundo? Mais alguém? Não? Professor, quanto eram os minutos que tinha de parada mesmo para as massagens? Na verdade, é 1 por segundo, né? Basicamente, você vai contar 1 por segundo. Ok. Mas tem que contar, né? Vai ser, tipo... Tem que contar. Até conta, né? Contar, porque cansa, tá? Pode contar, até conta. Cansa e cansa muito. Até conta, pode ver, tem que contar. 30 massagens. Pessoal, de casa. Professor, Pode falar. o que você acha desse novo jeito que eles deixaram, né? Que agora você só faz a massagem, mas você não faz o respiração boca a boca. O que você acha disso? Você acha que de qualquer jeito vai dar para a pessoa? Se eles determinaram, porque tem chance de sobrevida, tá? OMS é especialista, né? Questão de saúde aí mundial. É um órgão muito respeitado mundialmente. Então, se eles determinaram, é porque eles têm aí base científica para isso. Ei, e no vídeo apareceu que tinha um plastiquinho que quando a pessoa estava ensinando a fazer... A máscara. Isso. Uhum. Isso também serviria para fazer respiração boca a boca, só que não manter contato, né? Não tem contato. É que a maioria não tem, né? Aliás, a gente tem o porta-luvas, né? No nosso carro, e a gente nunca tem luvas de procedimento no carro, né? E uma caixinha... uma caixinha com 100 luvas. Sério que é pouca luva por isso? Em torno de 17 reais, não mais que isso, né? E a gente não tem isso. E isso é muito importante para justamente evitar o contato com as vítimas, né? Porque nós temos doenças infecto-contagiosas aí. Uma coisa que é importante vocês saberem, pessoal. A primeira etapa lá, que é sinalizar, e a segunda etapa, que é o chamar socorro, essas 2 etapas são obrigatórias e qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode executar, tá? Agora, eu não tenho a obrigatoriedade de abordar as vítimas, principalmente se eu não tenho condições, porque tem pessoas que não podem ver sangramento, vão desmaiar. Tem pessoas que não têm
essa capacitação, né? Não tem o conhecimento para aplicar uns primeiros socorros, então não tem obrigatoriedade nessa etapa, tá? Agora, a primeira e a segunda, sim. Oi? Pode falar. Eu sei que vai ser difícil isso acontecer, mas caso ocorra, eu já quero ter, tipo assim, na minha cabeça o que eu faria. Digamos que aconteceu um acidente lá na frente, eu vi, aí eu parei. O meu carro não tem o triângulo, o carro dele também não utilizar. E em volta não tem nenhum tipo de mato grande com que eu possa tirar para colocar na rua. O que eu faço nessa situação para sinalizar? Você pode ir no acostamento ali, nessa situação. É óbvio que a gente sempre tem um triângulo, né? Mas digamos que não, né? Você não tem, como a tua pergunta. Você vai ter que ir pelo acostamento e fazendo sinal para os carros diminuir a velocidade. E procurar pedir ajuda. Nesse caso, nunca age sozinho. Sempre vai pedir ajuda a uma segunda ou uma terceira pessoa. Bom? Beleza, pessoal? Tudo certo? Vou colocar as provas, 2 provas, então, para vocês lá no grupo, para vocês executarem. 2 provas pela importância do tema. E na segunda-feira a gente vai tirar essas dúvidas aí, entender cada prova também. E eu vou gravar e vou filmar também aí para a gente, né, entender bem isso. E colocar lá no grupo, lá aliás, colocar lá no YouTube para ajudar outras pessoas que querem entender sobre isso também. Tá bom? Então, vou parar a gravação aqui.